Muito bem, vamos lá. Continuando nossa segunda videoaula da lição número 5 sobre o curso da Igreja Bíblica. Termos para designar a igreja, né? Como designar a igreja, como a igreja deve ser designada biblicamente, né? Ou seja, qual é o nome da igreja, né? Então a gente está descobrindo que na verdade não tem um nome, não existe um nome da igreja. Ela é igreja, ela é única, né? Pertence a Jesus e é isso que encontramos na palavra de Deus e vários termos a definem. Também é chamada a Igreja de Deus, ou do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 28, vai falar da Igreja de Deus, que ele a comprou com seu próprio sangue, né? Atos 20, 28. Significando essa passagem que o próprio Jesus Cristo, o qual derramou seu sangue para comprar a igreja, por isso que ela é única. Jesus só derramou seu sangue para comprar uma igreja, o único Senhor que existe. Um ponto é claramente destacado aqui. A igreja do Novo Testamento é de propriedade de Cristo, nosso Senhor. Não é sua, não é minha, não é de um líder, de um representante, de um teólogo, né, de um missionário, de maneira nenhuma. Ele é um membro como qualquer outro. Todos somos servos. Estamos sujeitos à autoridade absoluta de Cristo. Então a igreja é de propriedade de Jesus. Ninguém tem autoridade para querer fazer qualquer coisa na igreja que não esteja clara e aprovada no Novo Testamento. Algumas coisas são claramente definidas e devem ser obedecidas e seguidas, sobre a ceia do Senhor, sobre o modo de adoração, sobre o modo de inclusão na igreja, né? Coisas que o Senhor nos dá a liberdade de fazer na igreja, como por exemplo, pregar a palavra, né? Então, como é que eu vou pregar a palavra? Então, a Bíblia não define um modo, então você pode usar todos os modos possíveis, né? Agora, quando está claro na Bíblia como fazer, ninguém pode fazer diferente, né? É isso que estamos estudando aqui. Por exemplo, sobre o nome da igreja, a Bíblia, Jesus, os apóstolos, nenhuma carta do Novo Testamento autoriza dar um nome à igreja. Então você não pode fazer isso, ninguém pode, né? Então nós temos que ser fiel ao que está na Bíblia. A igreja então também é frequentemente chamada de a Igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele fala a Igreja de Deus, como também 2 Coríntios capítulo 1, 1 Timóteo 3,5, né, que fala da Igreja de Deus, também em 1 Timóteo, né, que também chama a Casa de Deus. Bem, pois tudo nesse mundo pertence a Deus, e por isso tudo que pertence a Deus, claro, pertence também a Cristo. João 17,10, Jesus diz, né, que toda autoridade... João 17,10, deixa eu ver o que é que diz a passagem, eu estou conferindo aqui. O que diz João, capítulo 17, versículo 10. Vai dizer assim, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Exatamente. Então, tudo pertence de Cristo, pertence a Deus, tudo de Deus pertence a Cristo. Portanto, quando falamos do reino de Deus ou de Cristo, a igreja de Deus ou de Cristo, estamos falando da mesma instituição divina. É como, por exemplo, a questão do batismo, né? Às vezes tem pessoas que criam divisões por conta de termos usados em relação ao batismo. Por exemplo, o batismo, Jesus disse, ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, quando o apóstolo Pedro prega a mensagem, ele diz que se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. Alguém vai dizer, peraí, é em nome de Jesus ou é em nome do Pai? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Se Pedro está dizendo batismo em nome de Jesus, em nome de Jesus está presente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, às vezes as pessoas criam divisões por coisas que a Bíblia simplesmente está usando outros termos diferentes, mas é a mesma coisa. Como, por exemplo, a igreja de Deus ou a igreja de Cristo? É a mesma igreja, né? Olha, em Hebreus tem um versículo onde ela é chamada de a igreja dos primogênitos, né? Hebreus capítulo 12, versículo 23. O que quer dizer isso? Os primeiros frutos, né? Em Pentecoste comemorava os primeiros frutos. Então ela é a igreja dos primeiros frutos. Essa é apenas uma outra maneira de escrever a igreja de Jesus, primogênitos, primeiros, né? Conforme o ensinamento em Romanos capítulo 8, versículo 29,
e Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vamos ver aqui as passagens. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele vai dizer assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, uma vez em Cristo, nós também somos chamados dos primogênitos, né, em Cristo. Né? É isso que quer dizer. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses, vamos ver aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, olha aí, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, uma vez que Jesus é o primogênito, a igreja também é chamada a igreja dos primogênitos, porque estão em Cristo. Reino dos céus, né? Nós vimos há pouco o reino de Deus, não foi? Também reino dos céus. O reino dos céus, o mesmo reino, lembra? É o mesmo reino, né? Então, Mateus 16, 19 é chamado o reino dos céus. O templo de Deus, né? A igreja é um templo. Cuidado para não chamar aquele prédio onde a igreja se reúne de templo, né? Ali não é o templo, ok? Ali é um prédio de tijolos, não é o templo. O templo de Deus é a sua igreja, né? São os membros que dela fazem parte, né? 1 Coríntios, capítulo 3, 16 a 17. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, né? Vocês são santuário do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 3. Sendo todos os membros pedras vivas na eterna casa de Deus, como é chamado em 1 Pedro. 1 Pedro chama de pedras vivas, então templo espiritual. Também a igreja é chamada do corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, nós somos os membros. 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 5, Colossenses, como nós vimos agora há pouco, 1,18. Também a igreja é chamada de o caminho, né? O apóstolo Paulo, ele vai em duas ocasiões aqui, ele chama de o caminho. A igreja é o caminho. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Então qual é o caminho de Jesus? É a igreja. Por isso que é impossível. É impossível dizer eu sigo a Jesus e não estar na igreja. Não tem, é impossível. Porque a igreja é o caminho que leva até Jesus, que estamos com Cristo, né? Então a igreja é chamada de o caminho. Uma vez que Jesus disse que eu sou o caminho, então fica claro, né, que as coisas estão unidas. A família de Deus, a igreja é chamada a família. Em Efésios capítulo 3, versículo 15, né, ela é chamada de a família de Deus. Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos. O rebanho de Cristo, né, a igreja é um rebanho. Atos capítulo 20, versículo 26, sendo Jesus o nosso pastor divino, nosso pastor supremo, né? Então, quem é o supremo pastor na igreja? Jesus. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esses nomes e outros mais no Novo Testamento, então, não foram nomes de seitas, de igrejas diferentes. Não, são expressões descritivas usadas para designar o povo eleito de Deus, né? O povo eleito de Deus, a sua igreja, em contraste com o povo do mundo. E mais, através dessas expressões, Deus ilustrou para nossas mentes mundanas a natureza daquela instituição divina que Jesus estabeleceu aqui na Terra. Vamos ver agora o significado da palavra igreja. Então, falamos um pouco sobre isso, não foi esse foi o tema da primeira lição, lembra? Qual é o significado da palavra igreja? Vamos recordar aqui. Bem, o termo igreja se encontra 110 vezes no Novo Testamento. Olha aí, sabia disso? A palavra igreja aparece 110 vezes no Novo Testamento. 92 delas referem às congregações nas várias cidades, as quais faziam parte do corpo real de Jesus. Não eram denominações distintas. Tem gente, às vezes, que quer até dizer que as igrejas de Apocalipse eram igrejas diferentes. Jamais. Eram cidades onde havia a mesma igreja. Então, se a palavra igreja aparece 110 vezes e 92 se refere às congregações da mesma igreja, é claro que o restante, né, que seria o quê? Seria 18
18 vezes se refere à igreja no sentido geral, não é isso? Exatamente. As outras 18 vezes refere-se ao corpo inteiro de Cristo, a sua única igreja, no sentido universal. 2 exemplos desse fato. Vamos lembrar aqui 2 passagens. E nessa pedra edificarei a minha igreja. Aqui a igreja, a palavra igreja está no sentido universal. A igreja de Cristo de todo mundo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Da igreja onde? Em todo lugar. Pelo menos é para ser assim, né? Se Jesus não for cabeça, se tem um homem lá que ele é o cabeça, então essa igreja não é de Jesus, porque Jesus em todas as coisas tem que ter a primazia. Então, quando pensamos na igreja nesse sentido, vemos que não há lugar algum no esquema bíblico para denominações, né? Elas não eram para existir. Sim, existem e não queremos desprezá-las. Muitas delas, não todas, mas muitas, prestam bons serviços, pregam o evangelho, anunciam a palavra de Jesus, transformam muitas vidas, pessoas abandonam seus vícios para encontrar Jesus. Queremos, né, dar glória a Deus e exaltar que isso tem acontecido em muitos lugares, é verdade, né? Qualquer pessoa testemunha isso, pessoa deixa os vícios, as drogas, né? Porque ouvem a palavra de Cristo e acreditam. Não estamos menosprezando isso, estamos apenas dizendo que na Bíblia isso, as divisões são erradas. Não é para fazer sim esse trabalho de pregar Jesus, de recuperar pessoas, está certo isso, né? Mas isso é para ser feito somente no nome de Jesus, não no nome de uma divisão. Você está entendendo? É essa a questão, né? É fazer o certo da maneira certa, né? Mas alguém vai dizer, olha, isso não tem problema, Deus. Olha, gente, as coisas para Deus devem ser feitas da maneira correta, do começo ao fim, né? Não se brinca com Deus, ok? Então, Deus está bem claramente ensinado. Divisões, partidos é contra a Bíblia. Então, já que faz um trabalho tão bom para Jesus, faça somente em nome de Jesus, né? Exalte o nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus. Não coloque outro nome acima que não está na Bíblia e que não veio de Deus. Isso é desonrar o nome de Jesus. Jesus estabeleceu uma e apenas uma instituição, uma igreja, uma entidade espiritual. Ela é representada como uma igreja ou reino, uma família, um corpo, né? São termos que designam a igreja. Não há coisa nesse mundo comparável à igreja que ele edificou. Nada se compara à igreja. Mesmo seja uma congregação simples, poucas pessoas se reúnem numa casa, mas é a igreja. Uma coisa importante, certo? As pessoas acham que só é igreja se tiver uma congregação de mais de 20 pessoas, tiver um prédio, né, com um sistema de organização. Veja bem, a autoridade para dizer o que é ou não é igreja não é um sistema de administração eclesiástica ou o que a lei determina. O que diz que é igreja é a Bíblia, certo? E Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles, é a igreja. Se tiver 3, 4, 5 pessoas reunidas em nome de Jesus, guardando a palavra de Jesus, sendo fiel a Jesus, ali é uma igreja. Pode estar numa casa, embaixo de uma árvore, porque a igreja são as pessoas, não é verdade? São as pessoas. Então, a igreja é muito mais simples do que se possa imaginar, né? Não é uma organização que tem que estar embaixo de um prédio, é simplesmente pessoas que seguem a Jesus. Nenhuma outra instituição civil, social ou religiosa pode substituir essa entidade divina, esse corpo espiritual que o próprio Jesus fundou. Agora vamos falar sobre os nomes dos membros, né? Os nomes dos membros. Como é que se chamam os membros da igreja, né? Evangélicos? Católicos? Crentes? Quais são os nomes? Vamos ver os termos bíblicos para a igreja, né? Nós estamos estudando a Bíblia. A igreja é uma entidade bíblica, né? Nós temos a Bíblia, então por que não manter as coisas como está na Bíblia? Também nesse sentido, né? Bom, primeiramente os cristãos evangélicos nem sempre vai designar cristãos como era na Bíblia, né? Porque evangélicos são divididos em denominações. Cristãos eram unidos somente em nome de Cristo. Então, nós temos aqui um ponto de divergência. Quais são as expressões bíblicas para descrever os membros dessa nova instituição, a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo? Na igreja, como é um corpo, somos chamados membros, né? Membros. Encontramos isso em Romanos capítulo 12, versículo 4 a 5.
1 Coríntios, capítulo 12, 12, 31. Não estamos abrindo todas as passagens, você pode ler depois, né? Então eu vou deixar agora essa tarefa também para você também, né? Você também tem que abrir a Bíblia, né? Então olha aí as passagens para você poder ver, né? Membros, cada qual é essencial à sua função. Romanos ensina, né? Sobre os membros do corpo, né? 1 Coríntios vai mostrar que todos têm dons diferentes, né? Mas são parte do mesmo corpo. Na igreja, como em um reino, somos cidadãos. Você não é cidadão do Brasil, da sua cidade, né? Não é um cidadão? Também, como reino, nós também somos cidadãos do reino. Onde é que está isso? Efésios capítulo 2, 19, Filipenses capítulo 2, versículo 27. As palavras cidadão ou cidadania significam igualdade de direitos e privilégios no reino de Jesus. Na igreja, como em um corpo de estudantes da palavra de Deus, somos discípulos, né? Um termo talvez o mais usado, talvez não, é o termo mais usado na Bíblia para designar os seguidores, membros da igreja, é discípulos. João 8, 31, 13, 15, Jesus ensinou muito, né? Disse, se não tiver amor uns com os outros, não sois meus discípulos, né? Jesus falou muito sobre discípulos. Então, Jesus disse, façam discípulos. Um discípulo é um seguidor de Cristo, né? É alguém que segue a Jesus. Então, ser um discípulo é seguir e obedecer ao que Jesus determina na sua palavra, inclusive pela mensagem dos apóstolos. Cuidado para não perder isso de vista. A palavra dos apóstolos é a palavra de Jesus. Então, o que eles definem deve ser obedecido da mesma forma. Na igreja, como é uma família espiritual, somos filhos de Deus, né? É verdade. Na igreja nos tornamos filhos de Deus. Temos Mateus 6, 9, Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 3, né? Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus, porque todos quando fossem batizados, fossem revestidos de Cristo. Gálatas 3, 26 e 27. Então, também no capítulo 4, 6. A expressão filho representa a relação mais íntima entre Deus e os homens. Indica a mudança que acontece em nossas vidas através do Novo Testamento e do Novo Nascimento, né? Do Novo Nascimento da água e do Espírito. João 3, 3, 5. Se somos filhos de Deus, nessa família espiritual, somos também irmãos. Isso, somos irmãos em nossa relação uns com os outros. 1 Timóteo 4, 6, 1 Pedro 1, 22, 1 João 3. É muito comum na Bíblia, né, o termo irmãos, né? Esta é novamente uma relação íntima acima de todas as relações sociais, carnais e civis. É uma irmandade espiritual. Em nossa relação pessoal com Cristo, somos cristãos, né? Que significa de Cristo. Não podemos usar a palavra cristão sem mencionar ao mesmo tempo Cristo. Temos aqui 3 passagens onde aparece a palavra cristão. Atos 11, 26, onde foram chamados a primeira vez cristãos. Em Atos 26, o rei Agripa ficou surpreso e disse, poxa, Paulo, quase que você me convence a se tornar cristão. E 1 Pedro diz que se sofrer como cristão, glorifique esse nome. Temos também referência aqui a Tiago, capítulo 2. E na igreja, como entidade purificada, somos santos, né? Somos santos. Não no sentido da palavra usual, né? Que as pessoas dizem santos como aquela pessoa que certinha, que nunca erra, que só quer ser o certo, né? Não é esse o sentido da Bíblia, né? Santo aqui é o sentido de ser separado, né? Alguém separado para servir a Deus. É esse o sentido. Nos tempos apostólicos, a expressão santo foi usada para indicar todos os irmãos vivos e nunca jamais para indicar alguém especial, mais puro do que os outros cristãos. Então, você tem aqui 1 Coríntios, Paulo vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. 1 Coríntios capítulo 1, 1 a 2. E a saudação que o apóstolo Paulo faz nas igrejas em Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica, chama eles de santos. Então, vamos ver aqui, entender bem o sentido da palavra santo. Veja bem, a palavra santo significa santificado, que é separado para o serviço de Deus e purificado, mas nunca, jamais, uma pessoa já morta com poderes milagrosos. Esse sentido não se encontra na Bíblia, isso foi uma coisa criada séculos antes, não é bíblico, não é correto. Em toda parte do mundo houve pessoas, claro, obviamente, piedosas durante suas vidas, que hoje são elevadas muito acima das multidões dos fiéis e chamados oficialmente santos. E se uma cidade tem um religioso destacado no passado, todo mundo gasta os seus bens e esforços para canonizar a memória daquela pessoa.
começam a surgir lendas sobre sua vida, além de milagres a ele atribuídos durante sua vida e até mesmo depois da sua morte. Pessoas dizendo que receberam uma graça, né, alcançada por aquele santo. Olha, nada disso se encontra na Bíblia. Somos advertidos na palavra de Deus contra a prática de orar a imagens e aos mortos, porque eles estão mortos, ou de considerar qualquer pessoa viva ou morta ou qualquer imagem mediadora entre nós e Deus. No sentido divino, todo seguidor verdadeiro de Deus é um santo, dedicado inteiramente a Deus até a morte. Então, quando a Bíblia fala de santos, está falando de pessoas vivas. Você não encontra na Bíblia nenhuma referência a santo sendo a uma pessoa morta, né? Mas sempre aos vivos, aos santificados em Cristo Jesus, como nós vimos nas passagens. E na igreja, como entidade religiosa, somos sacerdotes, sendo Jesus nosso único sumo sacerdote para sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, né? Nós somos sacerdotes. Não há necessidade de outros sacerdotes intercessando entre Deus e os homens, como fazem os padres, bispos, né? Porque todo cristão é um sacerdote e assim responsável diante de Deus através de Jesus. Para quê? Para pregar, para ministrar a Santa Ceia, para batizar. Alguém vai dizer, não, mas só quem pode fazer isso é o pastor. Não. Todo cristão que tem o dom, que tem a capacidade, o entendimento para celebrar uma ceia, dar uma pregação, fazer uma oração, ele pode também batizar. Não existe uma unção especial para fazer essas coisas. Todo cristão é um santo, está abençoado por Cristo, né? Desde que ele saiba, tenha a competência e o dom, ele pode fazer todo o serviço para Deus. Não é só para os pastores isso. O trabalho dos pastores não é celebrar e somente pregar e batizar de maneira nenhuma. O que é que você encontra sobre os pastores na Bíblia? Pastorear a igreja, cuidar do rebanho, né? Esse é o trabalho deles, né? Você nota que, puxa vida, como mudaram as coisas da Bíblia, né? Como mudar o sentido das coisas. Nesse estudo, nós estamos convidando você para restaurar a verdade, certo? Tenha essa coragem, onde é que você está, onde você estiver. Restaure a verdade de Cristo. E se não quiser aceitar o que você sabe que é bíblico, se reúna e chame e atrai pessoas para querer obedecer ao que é certo. E faça uma igreja bíblica apenas, né? Se reúnam como uma igreja bíblica. Não como uma divisão que a gente sabe muito bem que não veio de Cristo, que Jesus ele pede através de Paulo que não haja divisões. Conclusão, a igreja e os seus membros são designados conforme o plano bíblico, para prestar homenagem somente a Deus e a Jesus. Não há nenhum fundador, nenhum sistema organizacional. Eles não usam os nomes de homens, instituições humanas, sistemas teológicos para a igreja, nunca usaram, nem para os seus membros, né? Tipo reverendo, né? Bispo fulano, pastor fulano, né? Não usavam títulos. Jesus proibiu esses títulos. Ninguém chama ele mestre, ninguém chama ele pai. Até mesmo a palavra crente não cultua especificamente a Deus e a Jesus, mas a palavra cristão, sim, aí o faz, né? Crente em qualquer coisa, né? Cristão, sim, de Cristo. Pense bem nisso. Você está seguindo nomes de organizações meramente humanas? Ou está seguindo somente a Cristo dentro da sua única igreja? Então, nesse estudo, nós estamos convidando você, cada vez estudando, aprendendo mais, para restaurarmos aquilo que é bíblico, aquilo que é correto. Que o Senhor abençoe nesses estudos, em nome de Jesus. Amém.